para o Brasil. Que nação é essa, missionário? Me esclarece para mim. Então vamos aqui, então, em nome de Jesus, para saber que nação é essa que Deus está falando. Aqui, ó. Aqui, na Bíblia. Malaquias 4:4. Vamos ver para quem Deus está falando o dízimo que o homem tanto defende na igreja de Cristo. Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Quem que vos fala, pastor Fernando, da Igreja Apostólica Reino Eterno. Veja bem, meus amigos e minha amiga, a palavra do Senhor, ela diz que Deus não é Deus de confusão, né? Então, se Deus não é Deus de confusão, você leu no título, né, desse vídeo que vamos falar sobre o dízimo, né? E Deus não é Deus de confusão. E quando a gente analisa a palavra do Senhor, está tudo escrito sobre na palavra, tudo escrito dentro dessas escrituras, sobre tudo da vida do ser humano aqui na Terra, né? Deus não ia deixar os pontos sem nós, né? Deus, ele faz certo. E esse pastor, se eu não me engano o nome dele, dá uma consultada, pastor Angildo, né? Ele diz que a palavra de Deus, né, mostra que o dízimo não é para ser entregue no tempo da graça. E coisa que eu discordo dele, e 90% dos pastores vão discordar dele, melhor dizendo, né? Ele diz que o dízimo não é para ser entregue hoje, que o dízimo naquela época era só hortaliças, né, as verduras, os mantimentos, né, trigo, as outras coisas são alimentos. Ele não diz que seria dinheiro, né? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre a questão do dízimo, né? Vamos analisar. Diz assim, ó, as Sagradas Escrituras: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Se todos nos lembrarmos da história, Abraão vai em busca do seu sobrinho Ló e de sua família, além de trazer junto com ele os espólios da guerra. Parte destes espólios foram entregues como dízimo por Abraão. Mas o que eram esses espólios, né? Quando um rei ele ganhava de outro, né? Uma nação ganhava da outra na época, o espólio, o que é o espólio? O espólio é os bens, ou tudo que existia naquele forte, vamos dizer assim, né? Com aquele exército, tudo ia pertencer ao novo dono. Que era o novo dono? Quem ganhava. Matava-se o exército inimigo, e tudo que sobrava, tudo que tinha lá de valores, animais, trigo e tudo, alimento, o povo de Israel trazia consigo. Então Abraão, ele ganhou, ele venceu o inimigo, né? E ele trouxe os espólios. Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Então os espólios eram os bens de Sodoma e Gomorra e todo o mantimento. Pelo texto, a Torá diz que o dízimo foi dado de tudo, e não somente dos alimentos que estavam disponíveis ali como espólios da guerra. Então, tem pastor que defende, né? Muitos são os pastores que vão defender que os espólios das guerras era só comida, né? Só comida. Então dava o dízimo só das comidas. Mas a palavra do Senhor diz que o que tinha nos espólios? Será que o ouro e a prata, né? Será que o ouro e a prata veio século XVIII, século XV, que veio
o ouro e a prata, não existia ouro, não existia prata, não existia dinheiro. Como é que é esse negócio aí? Porque eles dizem, esse pastor afirma que era mantimento que dava de dízimo e não dinheiro hoje, que os pastores só querem roubar, né? Que é coisa que eu desconcordo dele. Se tem um pastor fazendo mau uso do dízimo e das ofertas, Deus vai cobrar dele. Mas ele não pode generalizar e nem pegar, sair gravando vídeo dizendo aquilo que ele tem na mente dele, distorcendo a Bíblia. Que ele está falando que está falando pela Bíblia, que também eu estou indo pela Bíblia, né? E a Bíblia diz assim mais, ó. Abraão tinha enriquecido, olha só, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em ouro e em prata. Então, o texto está dizendo que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em ouro e tanto em prata. Então, só não tinha, Abraão enriqueceu só em alimentos, não, Abraão enriqueceu de ouro e pratas. O Senhor abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Então Abraão, ele tinha ouro, prata, tinha jumentos, tinha vários animais, tudo riqueza. Aí diz mais, olha, quando você analisa a Sagrada Escritura, você vai ver que o povo de Israel, o que tinha nos espólios? Pastor, o que tinha nos espólios, que era, vamos dizer assim, o seu troféu que você vencia a batalha, você vencia a guerra, né? Então você ficaria com o espólio, que era os bens, tudo que tinha do exército inimigo, roupas, mantimentos e tudo. Ele diz que dava só alimentos, mas veja só o que a Bíblia diz, sobre espólios. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então, você analisa comigo que a Bíblia fala que existia 4 leprosos em Israel. Quando houve o cerco de Israel, segundo Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante, vai falar que houve o cerco de Israel. Israel passava fome. Você lembra que o profeta profetizou que naqueles dias ia chegar um dia que eles iam comer mais bastante, até que o guarda-porteiro duvidou dele, falou que isso de maneira alguma poderia acontecer, nem se Deus abrisse a janela dos céus. Lá fora tinha 4 leprosos, porque a gente sabe que pela lei de Israel o leproso não vivia na cidade, o leproso tinha que viver longe da cidade. A Bíblia fala que esses leprosos disseram assim, olha, um deles virou e falou assim, se nós for para a cidade de Israel, lá está fome, vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for no exército inimigo pedir comida e eles nos der, a gente vai viver. Mas se eles não der comida, a gente tão somente vai morrer. E eles foram. Quando eles foram caminhando, ali os passos no crepúsculo, na noite, a Bíblia fala que Deus fez, para salvar Israel, fez que aqueles 4 homens multiplicou os passos, fez barulho de carruagem, de cavalo, tanto que o exército inimigo ouviu aqueles passos e falou assim, olha, o exército de Israel alugou os reis para vir contra nós, vamos correr, e fugiu. Quando eles fugiu, sumiu, ali ficou tudo, ficou ali ouro, ficou prata, ficou comida, ficou veste, ficou tudo. Então o espólio não era somente só comida, o espólio tinha ouro também, tinha prata também. Então, quando Abraão ele pegou de Sodoma e Gomorra, ele ganhou dele, ele pegou o espólio e tirou tudo de dízimo, tinha também o ouro e a prata. E eu até ressalto aqui que não era igual hoje não, viu, pastor? Não era igual hoje não, hoje é dinheiro, R$100, R$200, né? Conforme foi a igreja muito mais, mas naquela época, meu amigo, era ouro, pegava-se ouro e dava, prata e dava, não era igual hoje não, sabe? Era muito mais. Mas vamos mais estudar um pouquinho sobre a questão do que existia na época, né? Do que existia na época.
Olha só que bacana. A Bíblia fala que Abraão ele teve que arrumar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz, a gente sabe, né, que Isaac ele casou com Rebeca, né, Dona Rebeca. Mas a Bíblia fala que quando ele chegou lá, olha só o que aconteceu. Ó. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Olha só para você ver. O servo de Abraão, essa é a mulher essa é a mulher do meu senhor, né? Essa é a mulher do filho do meu senhor, melhor dizendo. Então é ela que vai casar com o meu futuro senhor. Eu vou entregar para ela aquilo que o meu patrão mandou entregar. E entregou essa mulher, a Rebeca, entregou ela o quê? Olha só, o homem deu à jovem um pendente de ouro, melhor dizendo, de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro. Olha só, não tem nada de prata aqui, tem só de ouro. Ele deu para quem? Para a mulher. Por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque naquela época tinha ouro, tinha prata. Engraçado que o homem vê uma mulher e entrega para ela ouro, para ela ficar feliz, né? Agora, para Deus, vamos entregar só alimento para Deus, né? Para Deus nós vamos entregar só alimento. Não, meu irmão, é questão de ler Bíblia, entender Bíblia. Aqui está falando que ele deu o quê? Ele deu ouro. Então existiu ouro na época. Abraão pegava os espólios, do espólios, é verdade, do espólio. Olha só para você ver, Abraão tirou o dízimo do quê? Abraão tirou o dízimo do quê? Está falando aqui? Mas o que era este espólio? Aí está falando, se todos nos lembrarmos da história, Abraão vai em busca do seu sobrinho Ló e de sua família, além de trazer com ele os espólios da guerra. Então, parte desse espólio foram entregues como dízimo por Abraão. Então Abraão foi lá, pegou o espólio, o espólio tinha ouro, tinha prata. Eu quero que esse pastor me explique isso, se esse vídeo chegar até ele, né? E muitos mais que não acreditam na crença de entregar o dízimo. Pastor, mas o dízimo, ele é lei, né? E Jesus, ele tirou a lei. Primeiro que Jesus não tirou a lei, Jesus, ele cumpriu a lei, né? Tinha que guardar o sábado, hoje ele é o Senhor do sábado. Você guarda Jesus, não o sábado. Então você vai guardar Jesus todos os dias da sua vida. Ele foi Senhor do sábado. Antigamente, deitar com a mulher era adultério. Hoje, se você olhar uma mulher e desejar ela profundamente no seu coração sexualmente, ou vice-versa, você já está cometendo adultério. Então, Jesus, ele cumpriu os mandamentos, não ele arrancou, tirou, tá? Ele cumpriu, ele mostrou para nós uma forma mais forte de viver esses mandamentos, né? Então, quando você analisa isso que eu estou falando, o dízimo, ele veio antes da lei. A lei veio com Moisés. Quando veio Moisés, olha só onde está Moisés, lá na frente. Quando veio Moisés, meu amigo, minha amiga, quando veio Moisés, aí sim que Deus, o nosso Deus, né, ele colocou ali as 10 leis, e ele cumpriu ela hoje. Mas quando a gente analisa no Novo Testamento, diz a mesma coisa, sabe? Imagina aí um empresário ter aí o seu supermercado, comprar lá, né, vamos colocar aí uns 100 sacos de arroz e chegar na igreja lá com 10 sacos de arroz e falar, pastor, eu comprei para o meu mercadinho lá, eu comprei 100 sacos de arroz, eu estou dando aqui o dízimo aqui de 10 sacos de arroz. Não tem como, meu irmão. Como é que o pastor vai pagar o aluguel com um saco de arroz? Isso é mente pequena, esse pastor está com a mente pequena, isso é mente, está precisando de orientação, e muitos outros. E eu estive pesquisando, os mais que são contra o dízimo e as ofertas na igreja, são os desigrejados, e muitos que estão à beira de ser desigrejados, porque
o amor deles, o desejo deles está no coração. Mas vamos mais o que a palavra do Senhor fala, para você entender, né? Então você pode ver aí, Gênesis 24, 22, mostra o episódio do servo de Abraão buscando uma jovem da linhagem para casar com Isaac, né? Que no caso foi Rebeca, que Deus mostrou. E quando encontrou com ela, o servo dele deu ela pendente e pulseiras de ouro. Olha só, hein? Pulseiras de ouro e pendentes, né? De ouros também, deu para ela. Não existia ouro? Existia. Então, se o ser humano ele é honrado, Deus não pode ser honrado, mas vamos ver mais na palavra do Senhor aí. Vamos ver aí, ó. Quando nós analisamos aí as Sagradas Escrituras, né? Aqui a palavra do Senhor ela não nos deixa enganar. A gente vê que o dízimo ele é a 10ª parte de tudo que a pessoa ela ganha. Tudo que a pessoa ganhar, ela vai tirar 10% para Deus, né? Então, no caso de hortaliças, no caso de a pessoa ela ter plantações na época, né? Se ela tinha e ela pegava e vendia, então ela tirava a metade para os levitas, né? O sacerdote. Então ela tirava a metade para os levitas e para o sacerdote. Isso é fato. Quando você analisa a palavra do Senhor, você vai ver tempos, existem tempos e épocas, né? E costumes. Nós temos que analisar, separar isso tudo. O pastor ele embolou o meio de campo. Esse pastor ele embolou o meio de campo e não está sabendo explicar. Ele está indo mais, né, naquilo que o ser humano ele gosta. Porque o ser humano gosta de viver a bel prazer, né? Não ter compromisso. Mas quando você analisa aqui a palavra do Senhor, você analisa que naquela época, né, que não tinha notas, dinheiro em espécie, né, não tinha papéis, tinha papel moeda, era ouro, prata e por aí vai. Então, se a pessoa, lógico, ela tinha ali uma plantação, ela tirava a porcentagem ali e dava para o sacerdote, porque eles iam comer. Então, em vez de eu ir pegar o dinheiro e comprar o ouro e comprar, eu já pegava as hortaliças, já pegava ali o trigo, a farinha, tudo, e já utilizava aquilo ali para o sacerdote viver, né? Mas não que o ouro não podia ser entregue, também o ouro era entregue. Nós vemos isso no episódio de Abraão. O ouro era entregue e muitos mais prata, aquilo era entregue também, né? Ele também disse, né, você pode ver aí as palavras dele, que ele disse que o devorador, ele não é de maneira alguma um demônio. Ele fala que o devorador ele é um bicho, né, os gafanhotos normais, né? Lógico que nós temos que ter sensibilidade para ler o texto, a gente tem que ter sensibilidade para ler o texto. Lógico que quem come as hortaliças, né, o trigo, as outras coisas, no campo, lógico que os insetos que vão comer. Mas quem permitiu aqueles insetos chegar lá? Quem mandou aqueles insetos chegar lá, né? Lógico que na época Deus ele permitiu, como Deus ele fez ali as 10 pragas para que Faraó soltasse o povo de Deus. Veio 10 pragas sobre eles, né? Quem mandou a rã, quem mandou as moscas, tudo da parte de Deus, lógico, né? Mas nós sabemos que quando nós analisamos a palavra, Deus ele só dá a ordem e Satanás ele executa a ordem, né? Querendo ou não, Satanás ele trabalha a favor de Deus. Essa é a realidade. Deus manda e Satanás tem que obedecer. Satanás, o espírito imundo, o inimigo da nossa alma, ele está doido para matar, roubar e destruir, ele está doido para acabar com a nossa vida. De todas as pessoas, seja católico, espírita, kardecista, evangélico, livre pensador, não importa. Satanás ele quer desgraçar com a vida de todos. Então, quando ele já está doido para querer destruir e a pessoa vai fazer errado, Deus permite ele vem e destrói a pessoa. Veja bem, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você,
vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então, Deus está aqui dando uma ordem, Deus está aqui deixando uma livre escolha, né? O livre-arbítrio, meu amigo, eu creio no livre-arbítrio. Eu não creio que Deus é um Deus opressor, que Ele predestinou todas as coisas e já está pronto, não. Deus não fez fantoche, Deus fez homens e mulheres com livre coração para colocar no coração o que quer. Você quer obediência? Você quer a maldição? Você quer obediência? É isso aí que Ele falou. Você quer a maldição? Ah, eu não quero seguir Deus. Então Ele está dizendo assim, porque quando você aceita a obediência, Ele diz assim, vocês serão abençoados na cidade e também abençoados no campo. Veja bem, o que é no campo? As plantações. Tudo que eu planto no meu campo, eu vou ser abençoado. Trigo, o milho, né, a soja, tudo vai ser abençoado, né? Mas se eu não quero, Ele diz assim para mim, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Então, o que é ser amaldiçoado no campo? É a plantação não ir para frente. Mas como é que vai vir essa maldição sobre a vida do ser humano, né? Como é que vai vir essa maldição sobre a vida do ser humano? No campo, lógico, os animais, a chuva, né, que vai vir extremamente em abundância, vai destruir, porque tem que ter chuva, tem que ter sol. Não vai vir chuva, vai vir só sol e queimar tudo que a pessoa plantou. Vai vir pragas que vão comer aquela hortaliças, aquelas plantações, seja de milho, seja de soja, o que for, por causa da maldição. Mas quem coloca hoje, no Novo Testamento, no tempo da graça, quem vem colocar a maldição na vida da pessoa? Todos nós sabemos disso, que é um espírito imundo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele tinha uma mulher, que, se eu não me engano, 12 anos, que ela andava encurvada, e quando Jesus mandou o demônio embora, o corpo dela, né, se endireitou. Então, a maldição, quem não está com Deus, está com o diabo. A Bíblia fala de um homem que estava no posto de Betesda, e o homem que estava lá, né, esperando o anjo balançar as águas para que ele pudesse mergulhar e ser curado, a Bíblia diz que Jesus curou ele, mas mais tarde Jesus encontrou com ele no templo e perguntou a ele, falou, agora você, falou para ele, melhor dizendo, você está curado, agora não peca, porque se você pecar, vai vir pior ainda para você do que esse último estágio seu, ou seja, a vida dele piorar mais. Mas quem coloca doença, quem coloca o mal, a não ser Satanás na vida das pessoas? Deus é um Deus bom, maravilhoso, poderoso, Ele permite, e o mal vem sobre a vida da pessoa. Então, ele está redondamente enganado de dizer que não é um demônio, que sim era um outro tipo de praga. Mas vamos ver mais. Agora veja comigo, meus amados, que ele chama atenção que em Malaquias 3, 8 em diante, né, Jesus fala que a nação está roubando ele, né, o nosso Deus fala que a nação está roubando ele. Vós me roubais, vós a nação toda, né, me roubais, que maldição seja amaldiçoado, né, porque a mim me roubais. Aí eles perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Aí ele diz que é só para o povo de Israel, que aquela nação era só a nação de Israel, que estava roubando aquilo que era do sacerdote, né, que Deus mandou, que não é para nós. Engraçado que ele vai cair em contradição de novo. Por que ele cai em contradição de novo? Porque quando ele fala na igreja dele, ele vai ter que pregar sobre isso, que nós somos Israel enxertado, né? Todos nós que pode ser africano, pode ser chinês, pode ser australiano, pode ser o que você for. Se você entregar a vida para Jesus de corpo, alma e espírito, você passa a ser, o que você passa a ser? Você passa a ser um Israel enxertado. Você passa a ser aquele que foi enxertado na oliveira. Deus pegou você e enxertou você. Você não era de Israel, agora é. Tem um versículo que fala, né,
a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo fala que nem escravos, nem livres, nem gregos, né? E nem judeus. Não há separação, mas aquele que se entrega a Cristo através do batismo e realmente se entrega de corpo e alma e espírito, se torna um Israel, se torna um povo Israel. Então, há um só em Deus. Deus não vai separar, se torna um nele. Então, as bênçãos que tem para Israel, tem para mim. As bênçãos que tem para mim, tem para Israel. Se eu entreguei de corpo e alma e espírito, tudo que é meu, é do Senhor, tudo que é do Senhor é meu. E tudo que é de Israel, as promessas que é para Israel, também é para mim. A Bíblia não é dividida, sabe? Então, ele faz confusão nisso aí. Está falando que é a nação, mas qual nação? Naquela época, ele estava dirigindo quem era dele. Uai, os gregos eram dele naquela época? Os filisteus, saduceus, aqueles homens, aquelas pessoas que adoravam Baal, adoravam deuses estranhos, era do Senhor nosso Deus? De maneira alguma. Então, essa palavra de Malaquias, Deus está falando para quem? Para o povo dele. Quem era o povo dele? O povo de Israel. Mas hoje essa palavra fala para quem? Para mim. Eu sou um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus, e me tornei um Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual. Se ele falar contra isso, vai estar falando contra a Bíblia, que no Novo Testamento diz isso tudo, que nós somos Israel de Deus espiritual. Como é que a Bíblia não está falando comigo? Então, quando é para doer no bolso do cidadão, né, ou uma nova estratégia para ter mais adeptos, porque as pessoas não vão na igreja porque tem que dar dízimo. Aí ele está fazendo uma estratégia, para que pessoas falem, esse pastor é muito bonzinho, legal, lá eu não vou dar dízimo, eu vou lá. Aí ele chama na oferta, e às vezes pede até mais do que deve para poder arrecadar. Está entendendo? Então, irmãos, não, de maneira alguma, o dízimo, a oferta é bíblico. Deus estava falando para a nação de Israel? Estava falando para a nação de Israel. Mas quem hoje é a nação de Israel? Nós somos servos do Senhor. Não era para ser, mas por causa que Israel rejeitou a Cristo, Ele nos deu essa oportunidade de se tornar filhos dEle. E todo que é filho dEle é obediente. Todos que somos filhos do Senhor, somos obedientes. Vamos mais escutar um pouquinho Ele. Aí, meus amados, ele começa a falar sobre as 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos, para quem realmente quer entender e precisa entender, né? A gente vê que Deus ele fez 12 tribos. Quem são as 12 tribos? Os 12 filhos de Jacó, né? Jacó, ele lutou com um anjo, passou a ser chamado Israel. E Israel teve ali 12 filhos, e esses 12 filhos, né, vamos resumir assim, foram feitas tribo deles, as 12 tribos de Israel. Então, quando você analisa a palavra do Senhor nosso Deus, aí depois veio Moisés, tinha Arão, e Deus pega a tribo de Levi, tinha 12 tribos, né, se ele tinha 12, ele pega ali uma tribo e sobrou 11. E essa uma tribo chamada tribo de Levi, Deus pega ela e fala assim, vocês agora vão ser só sacerdote, e daqui vai sair o sacerdote. E as 11 tribos, melhor dizendo, vão tudo que elas fazer, prata, ouro, alimentos, plantações, vão pegar 10% e entregar de dízimo aqui para vocês não precisar preocupar em trabalhar. Por isso que eu defendo que o pastor ele não pode trabalhar. O certo do original da Bíblia é o pastor não trabalhar, ele viver só por conta da obra, ganhando almas para o nosso Deus. Então, as 11 tribos ia trabalhar, seja ouro ou prata, seja mantimento, ia pegar e entregar para quem? Entregar para a tribo de Levi, porque dali ia sair só o sacerdote e os servos do Senhor, viver só para isso. Então, Arão, a família de Arão foi para essa área, se tornou também ali, fazia parte da tribo de Levi. E eles foi ali, surgindo o sacerdote ali, e vivia só dos 10% das 11 tribos que davam para eles. Embora na terra, eles não receberam a terra prometida, eles não receberam herança alguma.
Eles viviam na terra, não recebiam herança da terra, mas eles recebiam os 10% que vinha. O que acontece? Deus vai lá e passa para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ninguém pode questionar, os servos de Deus que existiam naquela época ali, né, Pedro, Tiago, João, Tadeu, e até apóstolo Paulo, né, que foi o único apóstolo fora dos 12, né, ele era de Israel, eles eram de Israel, e eles passou a ser sacerdote com o Senhor Jesus, passou a servir Jesus como apóstolos, ou discípulos, servos de Jesus, obreiros do nosso Senhor Deus. E agora olha cada um para ver se cada um seria da tribo de Levi, porque aí vão falar assim, não, mas o pastor é da tribo de Levi para receber o dinheiro, para receber os mantimentos, para receber os 10%. Será que os 11, né, os 12 com Matias, né, porque Judas se perdeu, mas Matias, será que Matias, mas os outros eram tudo da tribo de Levi? Será que era? Se você for fazer um estudo, aí eles viviam para isso, sabe? Lógico que naquela época não tinha ganância como tem hoje, vários pastores gananciosos, querendo roubar, querendo passar a perna nas ovelhas, arrancando a lã toda da ovelha só para poder viver em luxos, né? Que um dia Deus vai pedir conta para eles, mas não é todos os pastores, a gente não pode generalizar, né? Então, quando você vê, agora o pastor pode viver bem? Pode, lógico, o político não vive bem, o empresário não vive bem, aquele que anda, um membro não vive bem, por que o pastor não pode viver bem? Por que o pastor não pode ter sua casa, ter seu carro, ter suas coisas? Pode sim, lógico que pode, né? Então, quando você analisa a palavra do Senhor, você vê que os 12 apóstolos, e depois teve os discípulos, 70 discípulos, e por aí, eles todos viviam da obra, se mantinha da obra, a roupa, o calçado, a comida, a moradia, tudo vinha da obra, né? Tudo vinha da obra. Aí eu te pergunto, eles eram levitas? Todos eram levitas? Fica a questão. Agora, isso foi passando de geração em geração. O evangelho foi crescendo, meu amigo. O evangelho foi crescendo, e quando o evangelho foi crescendo, os servos de Deus, que foi iluminado por Deus, chamado por Deus para entregar a vida no altar, que a Bíblia fala como os bispos e como os pastores, né, entregando a vida no altar, obreiro do Senhor, vão viver também dos dízimos e das ofertas. Essa é a realidade. Vão viver dos dízimos e das ofertas. Que quem vai dar? As pessoas. Se daqui para frente mudar, que não vai circular mais dinheiro, porque já está existindo isso, que não vai circular mais dinheiro em espécie, vai ser só o tal de Moldex, que é dinheiro na mão. Um exemplo, se não fosse a marca da besta, que eu creio que é a marca da besta, eles iam pegar, eles iam chegar aqui, ia transferir para as igrejas o dízimo deles. Acabou. É assim que vai funcionar. Nós vamos acompanhando a época, nós estamos no século XXI. Como é que alguém vai chegar com mantimento e entregar para um pastor comer? Então, nosso amigo está totalmente fora da visão da palavra do Senhor. Agora, engraçado, ele deve ter o carro, esse pastor deve ter o carro dele, né? A casa dele, né? Ele não paga os impostos dele? Paga. Se ele não tem Unimed, ele vai ter o SUS, né? Todos nós temos direito ao SUS, porque e tem que ser bem tratado lá, porque nós pagamos pelas os nossos impostos, nós pagamos os médicos que estão lá. Então, quando ele paga os impostos dele, ele vai fazer o quê? Ligar para a polícia, falar que tem um ladrão querendo roubar ele, certo? Ele vai, às vezes, procurar um advogado que venha julgar ele, um advogado da justiça, né? do governo, que tem para ajudar as pessoas que não podem pagar. Quando ele paga o IPVA dele, ele vai andar na rua e não vai ter o buraco, porque eles vão usar o IPVA para fazer asfalto e tampar os buracos da manutenção nas rodovias. Quando ele paga o IPTU dele, né, ele vai ter melhorias também no bairro dele,
ele paga vamos dizer assim, o esgoto, né? O esgoto vai ser bem recolhido, vai ser julgado tudo na tubulação legal. Por quê? Porque ele paga. Então quer dizer que o ser humano é mais inteligente do que Deus, porque o ser humano pensa assim, nós vamos cobrar taxas para a melhoria do próprio povo. E Deus não é assim também não. Deus, ele veio salvar o mundo, meu irmão. Pastor, abra a mente, pastor. Você que não é dizimista, não é ofertante, você que não gosta de dizimar, abra a mente. Olha só, meus amados, veja, o que vale mais? A sua casa para você pagar imposto, seu carro para você pagar IPVA, os impostos que você paga de uma roupa que você compra, de uma viagem que você faz, vale mais as coisas dessa vida do que morar no reino de Deus? Vale mais? Porque quando nós analisamos o plano do nosso único Deus, soberano e Salvador, Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, ele veio para nos levar dessa vida miserável, essa terra miserável, para nos dar um novo céu e nova terra. E a Bíblia diz que ele já preparou esse novo céu e nova terra para nós. Está preparando, na mente dele já existe. Agora, nós temos que morrer para esse mundo. Aí, o ser humano inventa o IPVA, IPTU e por aí vai, para melhoria aqui na terra. E Deus não. Deus fez um projeto de salvação, mas ele não sabia como é que as pessoas iam pagar o aluguel do salão, eles não sabiam como é que as pessoas, que os pastores iam se manter para poder pregar, né? Deus não sabia não. Deus falou, não, o que vocês fizerem está feito. Não. Deus, ele colocou as taxas, né? O dízimo, 10%. E que benção. O ser humano fica com 90% o ser humano fica. E 10% é de quem? É do Senhor, para ajudar na obra dele. Você fica com a parte maior e a menor fica para Deus. Mas lembrando que tudo é de Deus. Aí você veja, meu querido irmão, que você livre pensador, seja você crente ou não, veja que a Bíblia fala de uma passagem, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim, eu vou ler para você, ó. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e tudo que é teu, to damos. Quem falou isso? Davi, né? Foi fazer a casa do Senhor e todas as pessoas que estavam, aquela multidão, deram pau, deram ouro, deram tudo. E quando eles entregaram isso para Deus, né? Davi tomou a palavra e falou assim, ó, quem somos nós? Nós estamos dando aquilo que é do Senhor. Nós só, entre aspas, nós somos mordomos, nós só administramos aqui na terra aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e o que a gente te devolve ao Senhor como oferta. Acabou. Então, Davi está dizendo que tudo é do Senhor, que nada somos nós. Aí diz mais. Aí ele diz assim, meus amados, olha como é que ele diz assim, ó. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles, ou seja, não que Jesus está reclamando que eles não possam dar o dízimo do hortelã, né? Do edro, do cominho, não, longe disso. Jesus está falando assim, ó, pode dar, isso sim, tem que dar, mas em contrapartida, não vamos negar a fé, o amor, a misericórdia, porque quem já leu o Novo Testamento e estudou o Novo Testamento, vai ver que os doutores da lei e os fariseus, eles tinham um jeito de enganar as pessoas, sabe? Gostavam de fazer mais, o que era visto
do que o que era para ajudar a sociedade a amar aos próximos, né? Eles não faziam isso. Então o Senhor Jesus deu uma repreensão para eles, mas de maneira alguma o Senhor Jesus mandou parar com a prática de entregar aquilo que era de Deus, que é o dízimo, né? Então quando você vai ver aqui ele está falando o dízimo do quê? Do hortelã, o dízimo do edro, o dízimo do cominho. Ué, peraí, o sacerdote ele ia entregar o dízimo da hortelã e do edro, né? Os doutores. Mas será que eles tinham plantação, assim, lotado de plantação para pegar ali as porcentagens certas e entregar para o sacerdote? Será que eles iam fazer isso? Não. A questão é que a gente sabe que se você tem uma casa e você vende a sua casa e você vai dar o dízimo da sua casa, mas você não está pegando um pedaço de tijolo, pedaço de telhas de cerâmica e entregando no altar de Deus. Longe disso. Você vai pegar o dinheiro que é fruto desta venda dessa casa ou do carro, né? E por aí vai. E aí sim você vai entregar no altar o dízimo do carro, o dízimo da casa, o dízimo do lote, o dízimo do vacas, o dízimo de alguns animais que você vendeu, né? Então, o homem tem um supermercado e vende todas as mercadorias, e ele pega o que é dele, e ele vai tirar o dízimo, ele deu o dízimo da mercadoria, é o trabalho dele. Então, não que no Novo Testamento já se pegava, porque existia moeda, né? Ele fala que como é que ele vai me explicar isso, né? Como é que ele vai me explicar isso? Porque ele fala que não tinha dinheiro na época. Ué, mas como não? Aqui está falando aqui que Pedro foi cobrado por um guarda o imposto, e ele chegou triste na casa. Jesus falou assim: olha, vá lá, pega um peixe no rio e traga e abre. O primeiro peixe que você pegar, abre, na boca dele vai ter uma moeda, né? Vai ter uma moeda, você vai pegar ela e pagar o meu imposto e o seu. Como é que não existia dinheiro na época? Papel moeda não, papel não, mas a moeda, o ouro e a prata existiu, sempre existiu. E Jesus pagou o imposto dele e de Pedro. Como é que não tinha? Então veja, meus irmãos, que é força de expressão. Será que aqui dava, no Novo Testamento, eles se entregavam só o dízimo pegava lá o hortelã, pegava lá o edro e pegava lá o cominho e entregava as hortaliças, tomate, pepino, entregava? Não, de maneira alguma. Isso é força de expressão. Usar sabedoria não machuca ninguém. Então, o nosso amigo pastor aí, ele está totalmente fora do que ele está falando. Sei que existe pastores ladrões, gananciosos, avarentos, existe. Todo canto existe. Tem políticos assim, todo setor tem uma pessoa mal intencionada, vamos dizer assim. Mas existe ainda os servos de Deus que vivem para agradar a Ele e ganhar almas. Então, nos últimos dias, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, o espírito imundo, ele tem usado a muitos que se dizem pastores, líderes, e falado assim: não precisa de entregar o seu dízimo, não precisa de entregar a sua oferta. Engraçado. Por que quem entrega o dízimo e é fiel em tudo? Estou falando fiel em tudo. Quem é fiel é fiel. E dízimo é primícia. Quem entrega tudo, Deus honra, Deus abençoa e as coisas não acontecem de mal a pior. E por que quem não entrega, ainda que ganha 10 mil, 8 mil, 7 mil, às vezes fica afundado? Será por quê? Provação, todo mundo tem provação. Não estou falando disso. Eu estou falando que pessoas que não entregam o dízimo passam por apuros, né? Joga na cachaça, cerveja, gasta o dinheiro com aquilo que não é pão, mas quando entrega para Deus, Deus fica tão feliz que honra a pessoa. É bíblico isso aí. Se eu for ler sobre isso, eu vou ficar até amanhã aqui. Mas vamos mais um pouquinho. Vamos mais, meus amados irmãos, você simpatizante desse canal, vamos mais ver sobre a questão das coisas de Deus no tocante ao dízimo. No Jardim do Éden, a gente vê que Deus, ele tinha ali o dízimo dele. Como assim, pastor? A gente vê que existia ali uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para o homem tocar. Essa árvore era de Deus, ninguém toca. E tocou e deu problema para
para Adão e Eva. Por causa de tocar naquilo que é de Deus, deu problema. Gênesis 14, 20 está dizendo sobre isso aqui. Note que Abraão não viveu debaixo da lei, e sim da graça. Abraão viveu debaixo da graça e ele também deu o dízimo de tudo que ele pegou no espólio, né? E o espólio tinha ouro, prata, veste, comida tinha. É só ler direito que esse pastor vai entender melhor. Então está escrito aonde? Gênesis 14, 20 sobre Abraão. Jacó dizimava, Gênesis 28, 20 ao 22. Também viveu antes da lei o nosso Jacó. E Jacó ele dizimou, e ele se tornou rico com ouro, com prata, com tudo que tinha direito, mas ele dizimava. Melquisedeque, sacerdote, recebia dízimos, dizimava. Hebreus 7, 1, mas também foi antes da lei, né? Porque quer falar que o dízimo é lei, e não é lei. O dízimo é uma ordem direta do Senhor, é aquele que realmente ama de coração, ele não vê tropeços, né, empecilhos para ele pegar o que é de Deus, 10% da renda dele, e entregar no altar da igreja que ele vai, porque ele ama Deus, né? Seja qual igreja for, a pessoa ela é fiel porque ela ama Deus. A pessoa não entrega porque ela ama as coisas da terra. Você vai embora, você vai morrer. O dia que você morrer, meu amigo, acabou. O que você vai levar dessa vida? Nada. Então, o que você puder fazer para manter uma igreja aberta, um missionário no campo, poder comer, beber, dormir, fazer as coisas dele, né, auxiliar ele para que ele possa continuar pregando o evangelho, você está fazendo certo, você está fazendo coisas boas, sabe? Então, tem mais? Tem mais, veja bem. O dízimo foi depois incluído na lei, Levítico 27, 30. Ele foi incluído, mas ele era antes. Levítico 27, 30, Números 18, 21, Deuteronômio 14, 22. O dízimo será santo ao Senhor. Os que costumam dizer que não dão o dízimo, porque é coisa da lei, saibam que Jesus afirmou que a lei não foi revogada. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, 17, Jesus veio para cumprir a lei, não revogá-la, está escrito na palavra do Senhor, né? Salomão foi o homem mais sábio da terra, afirmou, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 ao 10, Salomão disse isso, o homem mais sábio, honra o Senhor. Todo mundo quer ser honrado por Deus, né? Oh, Deus, me dá, eu quero. Mas Salomão pegou 1000 holocaustos, bois, e sacrificou ao Senhor. Hoje, se você pegar um boi, levar no meio da rua e matar ele, vai falar que você está fazendo macumbaria, a polícia é perigoso te prender, a justiça que você está fazendo coisas erradas lá na rua, às vezes vai ter como maltrato de animal, né? Mas naquela época existia o sacrifício de animais, então matava esse animal e sacrificava para Deus. Abraão deu 1000 holocaustos, Deus apareceu para ele em sonho e entregou para ele o quê? O que ele mais queria, e ele queria sabedoria, e por ele querer sabedoria, Deus deu muito mais, riqueza e tal, e por aí vai. E ele disse isso, honra ao Senhor, ninguém melhor do que Salomão pode dizer. Todo mundo quer ser honrado por Deus. Ó, pastor, ora para mim porque eu estou com doença. Ó, pastor, ora para mim que eu estou precisando de um dinheirinho. Ó, pastor, ora para mim para as coisas melhorarem na minha vida. Todo mundo quer que Deus venha e honra. Mas na parte de você honrar Deus, você não quer. É complicado, né? Muito complicado. Porque veja aqui, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Acabou. Honra o Senhor, é assim que funciona. Vamos mais um pouquinho. Aí veja bem, aí você entrega o seu dízimo e a sua oferta, quer dizer que Deus é obrigado a fazer que a sua vida venha fluir e nunca vai acontecer nada de mal. Não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, né? Todas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Então, lógico que quem dá o dízimo, quem dá a oferta, o pneu do carro vai furar, vai ter que dar manutenção no carro, às vezes pode passar por uma provação que de repente vai ficar faltando as coisas, porque Deus vai provar, igual provou os apóstolos. Agora, o engraçado é que esse pastor, ele fala, né,
E ele torce um pouquinho para poder julgar para o lado que ele quer, para que as pessoas não venham entregar aquilo que é de Deus, né? Eu sou totalmente contra a pessoa que ela não entrega aquilo que é de Deus. Se tem um pastor pregando na rádio e por aí vai, é porque ele está usando o dízimo da oferta, e isso vem de Deus. Agora, olha só que forte aqui. Começa a falar, vamos colocar um outro pastor falar mal da oferta de dízimo que não precisa dar de nada, que não é para dar nada. A gente vai doer nele. Por que vai doer nele? Porque ele vive de oferta. Ele vive de ofertas que, igual a outra igreja, a Igreja do Véu, né, a famosa Igreja do Véu cristã do Brasil, também diz que não precisa de dar o dízimo, mas as ofertas eles cobram, e muito, para poder fazer o que eles fazem. Então, como é que pode a pessoa não misturar, retorcer, né, a Sagrada Escritura? Porque antigamente tinha um templo e a Arca da Aliança, ele representava Deus, Deus habitava naquele templo e na Arca da Aliança. Mas hoje você vê, meus amados, que você analisa que o Espírito Santo habita em nós somos o templo do Senhor nosso Deus, né? Nós somos o templo do Senhor nosso Deus. Mas o que a Bíblia fala? Que apóstolo Paulo, mas os apóstolos Pedro cultuava. Não cultuava com a igreja naquele momento um salão, porque ele era perseguido. Mas hoje nós nos reunir numa igreja, num salão, para poder pregar o Evangelho, e pronto. Meu amado, fica aqui esse breve estudo que você pode estudar, analisar na Bíblia, que você vai entender o que eu estou falando. E agradeço a todos, mas não caia nessa. O que é de Deus é de Deus. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. O que é de Deus é de Deus. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não vamos escutar pessoas como este pastor, que a maioria que não quer dar o dízimo, pessoas que não querem ir para a igreja, vai tudo ouvir ele. Mas as pessoas que realmente querem amar o Senhor, entregar o seu dízimo, sua oferta, ajudar na obra, eles vão ser honrados. Eles vão ser honrados. E lá no céu vai ter um galardão muito grande para eles, porque eles ajudaram a obra do Senhor. E o devorador, que é um demônio, sim, é um demônio rotulado como o demônio rotulou como um devorador. E ele destrói, ele entra na casa com farmácia, médico, tudo que... pastor, nunca posso ir no hospital? Pode, você pode ir no hospital, deve ir no hospital. E a pessoa nunca vai levar o filho no hospital? Vai. A pessoa nunca vai ter um remedinho em casa? Vai. Mas existe remédio que é controlado, existe remédio que todo dia que você tem que comprar, todo ano. Por que isso? Porque é um devorador. Existem coisas que realmente é um devorador. Pastor, mas sou dizimista. Será que é? Tem pessoas que dizimam só de uma parte do que ganha. As outras vendem uma coisa e não dizima, tem um dinheiro guardado, não dizima, às vezes dizima pela metade. Então, Deus é justo, meu irmão, justo. Se é para ser dizimista, tem que ser tudo que você ganha na sua vida. Tudo que passar sobre você, você vai ser dizimista. Seja fiel, que Deus também vai ser fiel. Amém? Então, fique com essa palavra. Deus os abençoe. E lembre-se, não escuta esse tipo de palavra que isso aí está falando do lado que as pessoas do mundo querem escutar, que é não ajudar o pastor. Mas, enquanto isso, o diabo lá fora, o espírito imundo lá fora, mas existem vários escravos do diabo que está pagando para prostituição, adultério, balada, tudo, e o diabo gostando. Tem os dizimistas de Satanás, os ofertantes de Satanás, e Satanás bate palma. E os que é de Deus vai ficar sem honrar a Deus? Não. Isso é coisa do diabo. Não escute. Fique com Deus.